Você já teve a sensação de que nada do que faz traz resultados nas redes sociais do seu negócio? Não se preocupa, você não está sendo perseguido por uma entidade sobrenatural. O nome disso é algoritmo. Mas tem uma agência que entende isso como ninguém: Linda Mídias Digitais. A Linda é especializada em ajudar pequenos e médios empresários a criar presença digital de verdade, com conteúdo estratégico, anúncios eficientes no Google, Instagram e Facebook e até sites modernos. Tudo isso feito sob medida, sem enrolação, sem dancinha e sem depender de trends que somem em 24 horas. E se você quer ver seu negócio crescer com conteúdo de verdade, acessa www.lindamd.com.br. Linda com Y de yes. Agora vai. Imagine se fosse possível influenciar o corpo humano apenas com o poder da mente ou com as suas próprias mãos. Essa ideia, que por muito tempo habitou o campo da fé e do misticismo, tem despertado o interesse da ciência. Pesquisadores brasileiros vêm investigando se fenômenos como mediunidade e a imposição de mãos, presente em tradições espirituais antigas, podem ter alguma base biológica ou fisiológica. Entre análises genéticas complexas e experimentos com camundongos idosos, os estudos levantam uma questão interessante. Será que a ciência está começando a captar sinais do que antes era considerado apenas espiritual? É isso que a gente vai debater hoje no Mundo Free Confidencial, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Boas noites, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez e estou captando com o poder da minha mente que hoje vamos irritar a gregos e troianos. Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Ira Croft. Olá, gente, tudo bem? Vim aqui cheia de escudo, com medo, toda assim preparada. Hoje vamos apanhar de todos os lados. Aí cheguei aqui nessa mesa, todo mundo preparado para bater em todos os lados. Brincadeira, ouvinte. E aí, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com vossa presença. E é claro que temos hoje dois convidados prometidos para essa mesa de hoje. Primeiramente, estivemos falando sobre mediunidade no nosso episódio passado. Temos aquele novamente, nosso queridíssimo Michael. E aí, tudo certo? Tudo certo, um prazer estar de volta aqui com vocês, né? Dessa vez, né, eu preciso até dizer que eu puxei esse problema para mim, né? Porque eu me ofereci para estar aqui nessa pauta e aí agora estamos aqui, né? Correndo o risco de apanhar de todos os lados. Mas é isso, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Olha, eu vou dizer que o Michael, acho que existe um masoquismo aí, porque ele se ofereceu porque gosta de apanhar de todos os lados, hein? Já fica aí. Não é? Eu tô preocupado já agora. Temos aqui também, prometido para uma pauta como essa, nosso queridíssimo Thiago de Lima Castro, o nosso correspondente do nosso lado. Fala aí, Thiago, tudo certo? Trazendo correspondências do Além ou do Sete Além ou sei lá. Eu tô na papelada. Qualquer além aí que tiver, a gente tá na além. Gente, essa pauta, ela ficou no nosso imaginário há bastante tempo, desde que saiu a notícia de que pesquisadores brasileiros teriam comprovado mediunidade como um fator genético. Será verdade? É isso que a gente vai debater. Eu já vou avisar pra vocês, gente. Não. Mas assim, eu queria apenas constatar aqui com o nosso público que às vezes não conhece. Eu vou deixar a notícia no post desse episódio. Eu vou deixar não. A Jay vai deixar. Se não tiver no post desse episódio, cobrem lá, Jay.
Mas ou joga lá na DM do Mundo Freak, a gente coloca a notícia aí pra vocês. Saiu em todos os jornais. Com certeza, se você ouvinte é interessado em misticismo, espiritualidade, ou tem uma religião, você provavelmente essa notícia aí caiu no teu colo. E a primeira, e sempre com aquele título muito chamativo do tipo, como é que é? Pesquisadores brasileiros confirmam fator genético em mediunidade, ou algo parecido com isso, né? Como sempre o jornalismo, né, não conseguindo traduzir bem a ciência nesse sentido, né? Mas quando eu vi essa notícia, eu já falei, começou a bater um cheirinho de coisa que eu não achei muito da hora não, ouvinte. Até por uma questão filosófica. E aí depois eu fui me inteirar da pesquisa e, meu Deus do céu, gente, cuidado aí com o que vocês vão estar acreditando aí nos jornais brasileiros. Mas enfim, Thiago, você tava com o dedinho aí levantado. Que bomba você quer jogar aí pra gente hoje? Algumas notícias, se tivesse locução, só faltava tocar a música do Hermeto Pascoal que tem lá na introdução do desenho do X-Men, né? Porque só faltou isso, né? Estudo prova que a mediunidade tem origem genética. Né? Assim. O fator X, né? O fator M, né? Tipo, pra não pagar com a gene da mediunidade, né? Então, e quando você lê o artigo, você vê, a notícia deu... Claro que o artigo pode ser criticado, né? A gente vai falar, né? Mas a forma de noticiar realmente foi muito... Eu confesso que, enquanto espírita, eu esperava o meio espírita exagerar da forma de falar. Eu já tinha essa expectativa, me desculpem os colegas, né? A minha expectativa era essa, o pessoal vai pirar em cima. Mas quando eu vi jornal, digamos assim, fora do meio, fazendo a mesma coisa, eu falei, caramba, né? Tipo, o pessoal tá muito empolgado mesmo. Eu acho que isso tem a ver muito também com a nossa cultura, né? O brasileiro gosta dessa coisa enigmática, misteriosa, né? Então, mesmo esse elemento, né? Mediunidade ser uma palavra que está muito relacionada à religião espírita, mas isso atrai, porque mesmo em outras religiões, experiências próximas da experiência mediúnica também comparecem, né? E aí acaba que tem uma inserção muito grande na cultura e a gente fica, então, querendo saber o que é isso, né? Assim, qual é a causa, a origem, né? Primeiramente, quero parabenizar a Jay pela excelente pauta, porque o assunto rende diversas nuances, mas assim, ela conseguiu trazer bastante informações pra gente e deixar numa conclusão justamente que não existe uma conclusão. Então, para quem tá ouvindo, está desesperado agora, né, pelo ciências versus religião. E uma coisa que me chama muita atenção sobre a base, né, esse pensamento de se fazer ciência sobre isso, sobre provar, né, justamente isso, Michael, vai muito além, né, do espiritismo. A gente pensa primeiro no espiritismo, porque eles sempre se mostraram mais à frente de cruzar a ciência com religião, de provar, né? Começou com uma religião, né? Era a proposta de Kardec, ele tem aquela frase, inclusive... Como ciência. Sim, ele tinha aquela frase que se a ciência desprovasse o espiritismo, era para as pessoas seguirem a ciência, porque era uma ciência espírita, né? É que ele vai se transformando aqui no Brasil pra uma outra parada, né? Mas... Exatamente, ao mesmo tempo que ele tenta, que o espiritismo levanta essa bandeira, né, de não ser uma religião, é ciência, é filosofia. É uma doutrina, né? A doutrina. Mas as outras religiões na prática também, porque começou assim, o estudo de imposição de mãos, tudo, assim, já sai da lore do cristianismo, porque isso está dentro dos rituais católicos, evangélicos, diversos igrejas protestantes e entre outras também que não cristãs também. Então, o uso de se ter uma troca, e eu vou usar energética aqui, porque eu nem sei como utilizar. Recentemente eu tive uma conversa com o Murilo, nosso editor, que está aqui neste programa no Além, gente. E nós estávamos falando justamente sobre termos, né? Porque quando a gente está falando sobre um sobrenatural, que também não é um sobrenatural, mas estamos falando de um além, de um astral, de coisas que não temos comprovação nenhuma física, como essa tentativa, né? Nem termos a gente não tem para isso, porque até mesmo quando a gente utiliza de energia, ainda assim é um pouco equivocado, porque energia é físico, é uma reação química, né? A energia existe, isso a gente usa como comparativo, mas toda essa forma de imposição de mãos e de emanar alguma coisa ou receber alguma coisa vai muito além do espiritismo. A gente vai ter outras religiões que também tratam com isso, também levantam isso. E a própria pesquisa, né? Porque assim, ela dá vários parâmetros
parâmetros. Apesar dela ser contraditória, ela me deu vários parâmetros de pensamentos sociais e até mesmo contraditórios dentro das próprias religiões. Já demonstra um pouco a confusão. Essa conversa toda já demonstra a confusão que a própria pesquisa faz. O que é mediunidade? A gente já começa por aí. Porque no estudo, ele é citado pessoas de duas religiões, se eu não me engano, que é Espiritismo e Umbanda. E aí fala sobre pessoas que escutam espíritos. E eu gostaria muito de entender como que conclusão a pessoa chega, que de fato aquela pessoa realmente está escutando espíritos de outro mundo. A gente precisa levar em consideração que existe um outro mundo e que é uma pessoa que morreu que está se comunicando com ela, né? Então a gente já começa por aí. Primeiro que mediunidade já tem essa carga religiosa, é um termo que já tem que você pode chamar de sensitivo, clarividente, tem um monte de coisa para te utilizar, psychic, mas o médium, ele tem essa carga extremamente religiosa dentro desse cenário. Então, peraí, se é algo que eu vou delimitar uma causa para esse efeito, não seja mediunidade, no mínimo eu preciso saber de que tipo de mediunidade que eu tô falando. Porque se eu jogo a porra de um Kamehameha, é diferente de eu estar escutando um espírito, que deveria ser diferente de eu estar vendo um espírito. Quer dizer, isso já começa, a problemática já começa por aí. E essa atuação já é reconhecida pelo Centro Espírita, né? Então, assim, eu citei que outras religiões também utilizam isso. Sim. Mas o próprio estudo, a própria pesquisa já parte disso, né? Eu queria comentar que essa intersecção, ela também tem um contexto que eu acho importante da gente tomar, antes da gente entrar até na pesquisa, né? Desculpa até. Uhum. Porque isso é muito interessante. O espiritismo e uma série de coisas chegou muito cedo no Brasil. É só pensar, o Kardec faleceu na França em 1869 e já tinha Centro Espírita publicando o Jornal Espírita e correspondendo com Kardec. Então imagina, numa época que a gente tem Dom Pedro II, já tinha espíritas no Brasil. Inclusive, a primeira proibição do espiritismo por lei no Brasil ocorreu no governo Dom Pedro II, que o pessoal queria criar uma sociedade científica espírita aqui, né? Isso gerava um monte de problemas legais. O Senado proibiu. O problema é legal, a Igreja Católica ficava com o cu na mão, né, nessa porra aí. Mas não só, né? Teve outros grupos que também se colocaram, né? Uhum. E aí o Dom Pedro, como bom poder moderador, não desfez a lei, mas mandou não aplicar, né? Se você é imperador, o poder moderador do Brasil, você podia fazer isso, né? E chegou isso muito cedo aqui no Brasil. Então, muito do que a gente chama de cultura brasileira tem a ideia de reencarnação. É o país em que todo mundo já pensou se existe ou não reencarnação. Já tinha práticas afro-ameríndias aqui no Brasil, práticas de raiz africana, de países indígenas, até porque o modo de colonização, o sincretismo, ele é proposital, né? Ao mesmo tempo é uma técnica de resistência, só que quando chega no século XX, tem um problema maior. A gente teve no Brasil uma coisa que era a Liga de Higienista do Brasil. Acho que o Michael até pode comentar mais. E basicamente era uma liga eugenista que queria, para promover a saúde mental, dar um jeito nos indivíduos que geravam problemas. Quem que gerava problema? Os mestiços, os afro-brasileiros e as pessoas com alguma ascendência indígena, né? E eu vou ler para vocês aqui, isso daqui é de 42, tem várias coisas. 1942? 1942, né? O Getúlio Vargas. Então é recente, Olha o que está acontecendo na Europa. E um dos discursos, um dos membros, que era o Xavier de Oliveira, ele faz todo um discurso na Liga que se tornou oficial, só não se tornou projeto grande porque não deixaram, né? Que ele fala 4 itens. Valorização da família, sempre tem, né? Valorização da família, não sei o quê. Olha o 4º item. O combate ao espiritismo é uma medida de alta profilaxia que a Liga Brasileira de Higiene Mental deve encetar e prosseguir no Brasil, por todas as suas filiais, olha o que ele vai falar assim, e por todos os meios ao seu alcance, por todos os meios, visando prevenir e combater a loucura, que entre nós tem nos centros espíritas um dos fatores imediatos mais importantes. O que é uma liga? A gente vê o que o manicômio era nos anos 40, o que é combater por todos os meios, né? E no discurso dele, ele, na época, o termo espiritismo englobava a mesa branca, o kardecismo, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, a macumba, o vocabulário espiritismo incluía todas essas linhas. E ele fala nesse discurso do mal que os terreiros fazem, do mal que os centros espíritas fazem, os terreiros, os batuques e por aí vai, né? Essa é a parte mais leve, mas essa frase, por todos os meios, e isso não
não ficou prático, senão a gente ia ter sei lá, tipo um campo de concentração aqui, né, tal. Era o que, no fundo eles almejavam, porque o grande problema, inclusive, a fonte da origem dos problemas mentais no Brasil era a mestiçagem e a presença de africanos e indígenas, né? Só para deixar claro que pelo que eu tô entendendo, Thiago, que você tá falando, né, é porque a gente precisa começar do básico, né, porque é um grupo eugenista. Isso significa que a gente está falando sobre práticas que ficaram muito comuns pelo nazismo. Exatamente. De você fazer uma separação e uma diferenciação genética das coisas. Então, a primeira coisa que pintou na minha cabeça quando vê... E assim, gente, ninguém tá chamando ninguém aqui de nazista, nem pesquisador brasileiro, nem tem nada a ver com essa notícia nesse sentido. Mas é sempre muito perigoso quando a gente tenta trabalhar uma espécie de determinismo biológico, fisiológico, para tentar explicar coisas que são comportamental ou coisas de crença. Porque para um pulo, e eu não tô falando que isso novamente, que isso é o objetivo dessa pesquisa, nada disso, gente. Mas é sempre muito complicado, porque disso é um pulo para essa pessoa ter um problema por uma questão genética. Se ela tem um problema por uma questão genética, então ela precisa ser, sei lá, separada, combatida, né, por todos os meios possíveis. Então, por exemplo, isso aí já dá esse retrogosto péssimo para esse tipo de... E tem um fator. O que aconteceu em todos esses meios? Essa confusão de todas essas linhas diferentes caírem numa denominação só era um viés de ver o espiritismo, tinha termos como auto-espiritismo e baixo espiritismo, mas também era uma técnica de resistência de muitas religiões, porque como os espíritas tinha general, tinha médico, tinha advogado, que eram as profissões, né, que sempre estavam no poder de uma certa forma, tinha um lado impositivo, mas tinha também um lado de técnica de resistência, essa dualidade que sempre tem, né? Mas isso criou nesse meio espiritualista brasileiro um medo de ser considerado louco por ter práticas mediúnicas. Então é muito comum espíritas terem medo de ir em psicólogo, bandistas terem medo de ir em psicólogo, pessoal do candomblé, pessoal da Quimbanda. A Quimbanda tem um peso moral ainda mais pesado em relação ao Umbanda e o Kardecismo. Então, esse meio de que psiquiatras, psicólogos, talvez nos veem pessoas desse meio como doentes mentais, façam com que a maioria do meio tenha medo de... Há todo um trabalho em todas essas linhas para diminuir isso, mas isso cria já tinha uma certa ideia de uma ciência espírita, mas isso cria nos espíritas brasileiros, nos umbandistas brasileiros também, olha, e se uma hora a ciência provar isso, ninguém vai poder mais levar a gente para o manicômio. Então isso cria condições das pessoas almejarem isso visando uma precaução. Se proteger. O ponto que o Thiago está levantando é um ponto que a gente tem que ficar atento mesmo de uma certa relação contraditória com esse tipo de conhecimento, né? Porque o Thiago resgatou muito bem essa questão da Liga Brasileira, né, de higienista, porque uma das características que eles trazem também, né, é porque eles derivam de uma outra teoria, que é a teoria da degenerescência, né, que é uma teoria também já do século XIX, 18 até, na verdade, é mais antiga ainda, né? E que tem essa ideia de uma degeneração orgânica e moral, né? Então você tem aí um paralelo do que é o corpo, que é o moral, e aí você julga a moral da pessoa pela aparência dela, pelo corpo dela. E qual é a preocupação, então, nesse contexto? Se você tem a prática mediúnica de partida, ela é uma degeneração, ela é um problema, só que se você permite ela acontecer, isso tem um fator de contaminação. Então, vai contaminar as outras pessoas que vão se deteriorar moralmente e também organicamente, né? Então tem uma certa relação, né, de comportamento e biologia que não tinha nenhum salto lá na época, né? Você não tem embasamento para justificar, mas você tem uma tentativa de fazer essa correlação, né? E com isso, então, a gente tem que controlar de alguma maneira, né? E aí o Thiago falou que risco de campo de concentração. A gente pode até falar que teve, né? O hospital psiquiátrico clássico, a gente tem muitas dessa comparação, né? De ser o Holocausto brasileiro, né? Como é comumente apontado. Então teve isso sim, né? De muitas pessoas que foram internadas em hospital psiquiátrico por conta de adesão a religiões minoritárias, né? Seja o espiritismo, seja Umbanda, principalmente a Umbanda e as religiões afro-brasileiras, né? Tem
a carga de preconceito também mais forte, assim. Mas o que eu acho que é importante ressaltar é essa preocupação com uma certa contaminação, né? E esse tipo de estudo, ele serve também quase como uma tentativa de reafirmação. Olha, é normal, né? Assim, é algo genético, mas é algo normal, né? Então, vamos aceitar, né? Aí a gente fica nessa dualidade, Dualidade, né? Sim. Isso. A primeira vez quando eu dei uma olhada ali no estudo, ele parece muito não científico dentro de um ponto de vista, o que me soou, e aí a gente pode conversar, acho que o Michael talvez seja, né, por mais que o Thiago ele seja um historiador, mas a gente tá falando de ciências humanas, o Michael talvez lide mais com essa parte mais da pesquisa, talvez biológica, né, neurológica, coisa nesse sentido, mas me soou muito como sendo, os pesquisadores pareciam muito acreditar que mediunidade existe. E serem muito crentes nesse tipo de prática. E eu só gostaria de deixar muito claro, porque eu tenho certeza que vai ter gente gritando, o mundo freak, é o mundo cético, confidencial, coisa nesse sentido. Não. Eu acredito em mediunidade. Eu acredito que a gente tem contato com outras coisas, com outros... Não. Eu não acho que é papel da ciência provar o que as pessoas estão fazendo dentro de um terreiro. Esse é o meu ponto. Eu acho que é isso que eu vou defender até o final desse episódio, nesse sentido, né? Mas o que eu acho é que uma má ciência faz a ciência perder, e eu acho que faz também as religiões perderem também, porque se você for relacionar que tudo tem que ter um viés cientificista, fudeu, porque a maioria das coisas realmente não vai ter e nunca vai ter, né? Então quer dizer que a gente vai estar sempre perseguindo esse distintivo, né? Quer dizer, é complexo isso. Então, só para quem fala que é um mundo cético confidencial, o Andrei já acertou nas duas críticas que eu ia fazer aqui, né? Que é a própria definição do estudo de mediunidade e também a questão de correlação não é causa, né? Que é também um outro ponto delicado, que não que o estudo afirme isso, né? Mas o modo como se propagou também tem essa leitura, né? Então, o primeiro ponto também que eu acho que é muito importante dizer, eu não conheço os pesquisadores, né, assim, não tem, então, o argumento aqui não é em relação às pessoas deles, assim, então realmente não é por aí, mas existe um componente que a gente não pode ignorar. Primeiro ponto que é o que eu, né, já falei outras vezes também em outros episódios que a gente abordou o tema, que é a psicologia brasileira, ela demorou muito para efetivamente se interessar de uma maneira acadêmica interessante para religião e espiritualidade, né, então religião e espiritualidade é um ponto ainda muito problemático para a psicologia brasileira, porque a gente tinha uma resistência muito grande para abordar isso, né? Então, só para terem noção, não existe uma disciplina obrigatória sobre psicologia e religião, né? Isso não é uma disciplina que a gente aprende na graduação. A gente vai discutir isso na pós-graduação ou então em alguns eventos muito específicos, né? Só para contextualizar o ouvinte, né? Para ter uma noção. Então, quando o Thiago fala desse medo que alguns religiosos têm de procurar psicólogos, assim, não tá de todo errado, não. Assim, porque a gente não tem um preparo de formação base para acolher o discurso de pessoas religiosas. Então é um negócio meio... É um ponto delicado para a psicologia brasileira, né? Mas, né, seguindo, né, já que então a gente, hoje em dia, a gente já tem mais grupos de pesquisa, a gente já tem uma discussão um pouquinho mais sedimentada, assim, mais embasada, o que a gente tem que cuidar também em relação a termo de definição conceitual é justamente esse ponto da mediunidade. A palavra mediunidade, ela, né, o médium, ele faz a mediação entre o mundo invisível e o mundo visível. Então, quando a gente adota esse conceito bruto por si só, a gente parte do princípio de que o mundo invisível existe, quando, na verdade, esse estudo, ele não aborda o mundo invisível, né? Ele aborda experiências que as pessoas têm, né? De ver coisas, ouvir coisas, perder o controle do próprio corpo. Isso, por si só, não significa que o mundo invisível existe, porque o método de pesquisa seria completamente diferente, né? Se a gente quisesse abordar isso, né? Então, quando a gente fala de mediunidade também, um outro detalhe é essa pesquisa, ela juntou muita coisa, né? Então, se a gente fosse pensar numa pesquisa mais específica, assim, né? E pelo que eu li, né? O interesse deles eram de pessoas praticantes, né? De centros e terreiros. Talvez o recorte que eles deveriam ter feito fosse o recorte da incorporação, né? Porque aí eu acho que só a incorporação poderia ter sido mais interessante. Mas como eles incluíram claro-audiência, né? A claro-vidência, eles incluíram muita coisa. A gente já tem algumas pesquisas que
conseguem mapear um pouco desses fenômenos, né? Então, a própria psicografia, né? Que é o fato de você ter a escrita automática, melhor dizendo, né? E em termos, né, de ciência, a gente prefere a escrita automática, que é o fato de que a pessoa, ela escreve, ela tem o ato, né, da mão, né, de escrever ali com a caneta, o papel, ela escreve coisas que ela não tem consciência do que ela escreveu. Então, já temos algumas pesquisas de imagem cerebral, né, que identificam esse processo, né? Então, quais são as áreas do cérebro que ativam e tudo mais. Só que isso não explica, né, essa pesquisa, né, essa compreensão não explica o que está sendo escrito. Então, assim, não diz que tem um espírito que escreve, é simplesmente uma escrita que não passa pela consciência da pessoa, né? Aí é um fenômeno que a gente pode abordar. Então, eu acho interessante a gente tentar separar as coisas, né? Separar esses fenômenos, né? Porque se a gente pega mesmo na complexidade do sistema nervoso, né? Então, o modo de processamento da visão, da audição, do tato, do movimento, são áreas diferentes do cérebro. Se você abarca tudo de uma vez só, é um nível de complexidade muito grande. Então, é melhor a gente ir para o mais simples, né? Então, vamos dividir, vamos parcelar essa pesquisa, né? Vamos pegar um grupo de fenômenos para daí a gente poder efetivamente comparar e ver se a gente consegue achar algum ponto específico, né? Mas ainda assim, a gente precisa diferenciar, né? E particularmente, né, tem toda essa fenomenologia, né? A incorporação, eu acho que ela é a mais interessante e ela, ao mesmo tempo, é a mais polêmica em termos de saúde mental, né? Porque ela acaba se aproximando muito de um fenômeno chamado de dissociação da consciência, tá? A dissociação da consciência, ela abarca muitas coisas, né? Ela abarca desde de um certo quadro de ansiedade, assim, que você tem um estranhamento com o próprio corpo, um estranhamento com o ambiente, pode incluir ali até mesmo a amnésia psicológica, né? Quando você esquece de determinados elementos, ali de uma memória principalmente traumática, isso entra no campo da dissociação e pode chegar no ponto mais, quase falei grave, mas não sei se é grave, né? Eu vou chamar de complexo, né? Que é quando a pessoa tem a construção de uma outra personalidade, né? Então, pegando assim, né? Não estou dizendo que, eu não estou explicando a incorporação por essa via, né? Mas estou fazendo uma comparação. Porque quando você tem, então, uma pessoa em que ela perde o controle do próprio corpo e uma outra inteligência assume, né? Uma outra personalidade assume, e isso estaria dentro do campo da dissociação da consciência. Então, isso acontece fora do contexto religioso e dentro do contexto religioso. Então, uma pesquisa interessante seria diferenciar, né? De que maneira, no contexto religioso, como é que isso acontece, fora do contexto religioso, como é que acontece, né? Então, esse poderia ser um caminho também interessante para a gente fazer essa comparação. Tem um outro detalhe, mas que eu vou retomar depois, que é uma correlação com a arte, né? Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente isso. E nessa pesquisa, né, foram recrutados 54 médios. Médios diretamente, né, espíritas e umbandistas, mas ela faz relação muito mais com a forma que o espiritismo vê a mediunidade, né? Como o Marco falou, não é uma incorporação, mas diretamente assim. E também foi comparado com os seus familiares, né? Então, acho que tem uma ligação, assim, não tem outros comparativos com outras pessoas, né? Com outras formas, mesmo que fosse essa mediunidade, né? Foi comparado com os seus familiares e uma pesquisa do genoma, que isso é do DNA, do organismo da pessoa, tá relacionado a essa familiaridade, né? Uma coisa que também ativa muito essa dúvida, porque é pouquíssima gente. Foram menos de 150 pessoas colocadas aí, né? Mas aí é legal esse ponto que a Ira está trazendo, porque traz também já um pouquinho de quase que respondendo à crítica que a gente fez há alguns minutos atrás, né? Porque quando eles escolhem fazer esse comparativo entre médiums e familiares, né, principalmente de primeiro grau, que aí a gente poderia pensar, então a mediunidade é genética e hereditária. E aí o que essa pesquisa está mostrando é que não é hereditária, necessariamente, né? Porque no comparativo, por que eles escolheram familiares de primeiro grau? Porque teoricamente você tem uma semelhança genética grande, né? Ou melhor, ou seria maior do que, né, se fosse uma amostra aleatória. E aí você poderia identificar, teoricamente, familiares de primeiro grau teriam essa mesma base genética. O que a pesquisa mostrou é que não, né? Que não necessariamente, né? Então você vai ter os médiums comparado com os seus familiares de primeiro grau, eles não têm ali os mesmos genes que explicariam a experiência mediúnica, tá? Ou seja, então isso seria mais uma mutação individual do que necessariamente hereditária, né? Então responde um problema, mas também traz outra, né? Porque aí como é que a gente entende essa questão da mutação dos genes e tudo mais. E esses familiares também não são médiums. Isso, perfeito.
eles pegaram só médiums com familiares para ser o primeiro grau, mas não são médiums, né? Então, qual seria a diferença de um familiar médium para um outro familiar não médium? Uma coisa que eu ia comentar sobre essa questão dos 54, né? O médico chama Wagner, o líder da pesquisa, digamos assim, né? Wagner Farid Gatz. Isso. Uma das pessoas que assim, eu conheço, o Alexandre Moreira, né? Eu conheço assim, participar de uns eventos juntos, faço umas revisões ali para umas coisinhas. Bom, não conversei com ninguém dali sobre essa pesquisa, mas assim, eu conheço pessoas, mas mas de outras pesquisas que o grupo deles ali às vezes tem feito, teve a questão financeira, porque cada teste, né, tem um valor, aí você tem aquele limite. Em outros momentos que foram feitas algumas pesquisas com médios, tem uma resistência muito grande de médios de participar. Por quê? Vai estar meu nome, sabe aquela coisa? Pô, e se depois acharem que eu quero ter meu nome registrado como médio, às vezes eu não conto para ninguém no trabalho, eu quero que alguém tenha acesso a essa informação. Tem pessoas que têm medo por esse fator de participar, né? E tem pessoas que têm um receio também de assim, putz, e se o estudo mostrar que tudo isso é uma fantasia da minha cabeça? E as pessoas têm medo, inclusive, de participar. Então, por isso que tem poucos grupos que aceitam, mesmo do grupo, às vezes tendo mais pessoas, eles não... Tem muita resistência, porque... Uhum. Não, entendível pra caramba. Tem esse medo que às vezes não foi muito bem informado do anonimato, e as pessoas às vezes têm medo de, sei lá, se conclui que tudo isso é uma fantasia, como sabe assim, tem um receio de participar, e junta com o fator financeiro, né? Porque mesmo que você consiga mil pessoas para fazer o exame, você tem que pagar os 1000 exames, o transporte para pegar, tem todo... Aí acaba juntando um pouco desse fator, mas sim, é uma amostra pequena. Até todo artigo, o Michael pode explicar melhor, eu sou mais da área de filosofia da música, né? É uma coisa um pouco diferente, bem diferente, mas você sempre quando pega um artigo, não é uma prova cabal, é uma prova que aquele grupo, se você repete várias vezes grupos em contextos um pouco diferentes que chegam, que os resultados se aproximam, aí você começa a dar mais... Você diz que aquela teoria tem uma evidência mais forte. Hoje, falar em ciência que é uma prova cabal, não é um termo correto, né? Então, a gente pega mesmo... tem artigos em várias áreas que às vezes tem mesmo poucas pessoas. Então, você fala, ó, esse grupo, o mais correto é falar, nesse grupo analisado, o resultado foi tal. Temos que juntar com mais, temos que repetir e tudo aí mais para fazer generalizações maiores. No meio acadêmico, esse artigo ele foi valorizado por isso, né? Porque ele já é um grupo um pouco maior, porque a gente tem um estudo anterior, mas que era com uma amostra menor ainda, que era com uma amostra de 10, se eu não me engano. Então, esse grupo já tem aí, né, 54 médiums e aí comparativo lá com outras 50 e tantas pessoas, né? Então, foram 100 e tantas pessoas, né? Então, é uma amostra um pouquinho maior, mas que concordo completamente com o Thiago, assim, ainda é um estudo muito preliminar, né? Alguma coisa que serve como uma orientação para o que a gente pode fazer no futuro, né? Mas ainda não dá para a gente bater o martelo absolutamente em nada aqui, né, com esse estudo. Bem, só para completar, né, completar o que o Andrei tinha falado, e para quem está ouvindo, né, a metodologia dessa pesquisa que a gente está falando aqui, né, ela foi empregada uma técnica de sequenciamento completo do exoma, o Whole Exome Sequence, para identificar as alterações de o familiar médio e o familiar não médio, né, comparar com esses dois ali. Foram 107 indivíduos divididos em 2 grupos. E aí cada grupo experimental foram de 54 pessoas reconhecidas como médios, reconhecidos seus familiares, e entre eles a autodeclaração de como que eles desenvolviam os seus ritos. Então teve uma anamnese, teve uma entrevista, e aí até chegar nesse genoma e comparar esses grupos. Só porque a gente saiu comentando, e aí a metodologia estava depois. E uma das coisas que acaba causando esse pequeno número de indivíduos, acaba causando, por exemplo, é que o recorte ele não é muito amplo, né? É claro, existem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Não dá pra fazer uma pesquisa com 8 bilhões de pessoas, né? Mas o recorte é claro que ele precisa ser maior, porque, por exemplo, um dos problemas que eu vi que o pessoal tava pegando muito no pé era pelo fator do tipo, por exemplo, quem era médium, o recorte de idade era de 10 a 20 anos acima das pessoas não médiums. E justamente o gene que foi indicado como sendo aí o fator M é algo que pode ser correlacionado à velhice, por exemplo.
Ou seja, não significa nada. Tipo assim, é complexo a gente tirar uma conclusão disso quando a gente tem tantos fatores, tanto do tipo, mano, o que tá sendo visto exatamente, né? Que recorte isso tá sendo colocado? É muito complexo, porque eu não consigo achar validade, sei lá, eu entendo a pessoa querer fazer o negócio, né? Poderia ser melhor, né? Assim, a pesquisa, né? Ela poderia ter tanto do seu intuito quanto a sua metodologia, né? Ter feito outras metodologias que comparassem de formas diferentes ou dentro de um mesmo credo, né, dentro de uma mesma religião, ritos, né, ainda assim chegaria a respostas que a gente não seriam respostas 100%, estaríamos aqui discutindo, mas abririam muito mais caminhos, né. É interessante também porque, apesar da pesquisa estar toda cagada, mas ela mostra uma alteração, né? Então eu achei isso muito interessante. Eu pensei, pô, eles não chegaram a conclusão alguma, mas mostrou-se que sim, essas pessoas tiveram uma alteração ali no momento em que ou estavam em transe ou estavam no seu momento mediúnico, né? Tá aí a falta de mais detalhes de categorização, né? Desse comparativo para que a gente pudesse entender. Mas há algo diferente. Isso ela também mostra. Tem uma das alterações que a pesquisa achou, até que para a gente poder prestar atenção, né? Que eles identificaram um nível, entre os médiums, identificaram um nível maior de inflamação sistêmica, né? E aí, eu não sei o quanto que vocês acompanham a discussão sobre nutrição e dieta, a questão da inflamação, ela tá na moda, né? Então, você tem dieta anti-inflamatória, e aí acaba que essa correlação, né, pro estudo, né, não fica claro, né, assim, que inflamação exatamente é essa, né? Qual que seriam as causas, né? Então, em geral, a gente pode levantar como uma hipótese se essa inflamação tem relação com, principalmente, o estresse, né? Entendendo que esses médiums, eles são pessoas que estão atuantes há pelo menos 10 anos, realizando rituais religiosos semanalmente há pelo menos 10 anos, isso pode ser indicativo de algum nível de estresse também, né? Porque além da vida cotidiana delas, elas têm esse compromisso religioso. Então, isso já levanta uma certa outra hipótese, né? Isso abre para uma nova pesquisa até, né? Mas me chama muita atenção essa questão da inflamação, né? Então, qual é a relação entre essa inflamação sistêmica com a apresentação de determinadas alterações, né? Que poderiam estar associadas com experiências mediúnicas. Depois de 12 longos anos, eu finalmente tirei a minha primeira férias. E eu gostaria muito de agradecer e convidar, pô, gente, vocês tiraram férias antes, é um negócio muito legal. Ó, deixa eu beber aqui o meu cookie tank, como é? E aí, tudo bem? Estou aqui em Acapulco, né? Graças aí a muito trabalho. Mentira, provavelmente eu tô no Rio de Janeiro ou eu tô aqui em casa, sei lá, jogando videogame. Gente, queria muito agradecer você que tá sempre aqui com a gente, sempre com a sua audiência, sempre com a sua paciência. Lembrando a todos que você pode ajudar a gente compartilhando os nossos conteúdos nas redes sociais, indicando aos seus amigos ao redor e, é claro, apoiando a gente lá no Apoia-se. O Apoia-se é uma campanha de financiamento coletivo. O que isso significa? Campanha de financiamento coletivo recorrente significa que você deixa o seu cartãozinho de crédito ali e com um mínimozinho você vai sendo debitado ali todo mês e você ajuda a gente como se fosse uma espécie de doação. E é uma doação bem pequenininha, bem módica e que não vai fazer diferença aí no seu bolso e que pra gente vai fazer muita diferença. Então, caso você se sinta com seu coração apertadinho, queira ajudar o podcast que você mais ama, o seu podcast preferido a continuar existindo, vá lá no apoia.se/confidencial. apoia.se/confidencial. E é isso, minha galera. Caso vocês não saibam, a gente tá sempre aqui com vocês toda quinta-feira e, ó, já eu volto aí pra mais recadinhos aí pra vocês, hein? Eu quero saber, quando eu voltar, vou ler esses comentários, hein? Aí eu quero ver. E para você que quer reencantar o seu mundo, está aqui sempre com a gente, conhece a Casa do Lado, Magicando, gostaria de fazer um anúncio muito especial. Porque, às vezes, você sente o chamado para a prática e vivência da espiritualidade, ou seja lá como você queira chamar, e bruxaria é algo que te atrai bastante, principalmente a estética, ou principalmente essa coisa de você se conectar com o seu eu interior, com a natureza, o que é que seja. Mas aí você não sabe por onde começar. Temos o próximo Magicurso feito sob medida para você. Fundamentos da Bruxaria, uma jornada de autodescoberta.
a Carol Black Filipeta explorará os conceitos essenciais e as práticas fundamentais que vão formar a base da sua jornada na arte mágica em 2 dias incríveis de aula online. E você vai descobrir o contexto histórico e político da bruxaria, o que é realmente bruxaria, qual o caminho seguir dentro dela, os 4 elementos, a roda do ano, os esbates, instrumentos mágicos, altar, círculo mágico, símbolos mágicos, covens e clãs para você que quer se conectar, iniciação, encantamentos e ritualística. E esse curso, ele não é é importante dizer, tá, gente? Esse curso ele não é nenhum tipo de rito de iniciação, mas sim o guia ideal para você dar os seus primeiros passos com confiança, autonomia e segurança. O curso vai acontecer no dia 16 e no dia 17 de agosto, das 11 às 18h30, né? Será ministrado online, então ao redor do mundo aí você pode fazer. Para quem não sabe, nossa Carolina Keller, ela é bibliotecária, costureira, bruxa e estuda bruxaria há mais de 13 anos, participando aí de grupos de estudo, prática onde promove discussões, rituais e por aí vai. Então esse curso é o ponto de partida inicial para quem deseja mergulhar nesse caminho fascinante de autoconhecimento, empoderamento e conexão, inclusive, gente, para meninos e meninas e meninas, tá? Então, André, eu não sei, não, pode, tá? Esse é o convite geral para todo mundo. Então, galera, não perde, o Simpla vai estar no link deste episódio, e para quem for apoiador, não do Mundo Freak, mas do Magicando, tem desconto. Procure saber mais, dá um alô lá no @magicando, lembrando que Magicando é sempre com CK. Galera, não perde, porque você vai aprender com a galera que você ama escutar, a desvendar aí os seus poderes miraculosos. Então é isso, muito obrigado pra todos vocês que chegaram até aqui. Nesse ano chegaram, parece que eu tô falando como se chegasse até o final, né? Vou só mandar um beijo aí pra vocês aqui de Acapulco. E a gente se vê em breve. Enquanto isso, vamos pra nossa máquina do tempo continuar aí o nosso papo. Beleza? Um abraço. Eu fico imaginando que num estudo, talvez com mais orçamento, coisa nesse sentido, seria interessante, às vezes, para além de sei lá, um teste duplo cego, algo nesse sentido, fazer um acompanhamento a longo prazo dessas pessoas. E, novamente, isso também gera-se um problema, porque, gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa também que, eu sei que quando a gente fala sobre misticismo, as pessoas entendem a parte mística da coisa, mas eu fico imaginando, por exemplo, dentro de um círculo religioso, seja, mano, eu entraria até a igreja evangélica, eu não, sei lá, a pessoa que faz aquelas profecias, né, pessoa que fala com o Espírito Santo. É manifestação, né? Você tá falando de manifestação. É o fenômeno religioso. Que é a questão do fenômeno religioso até. Eu não tô nem entrando no mérito se a pessoa tá mentindo ou não sobre a mensagem que tá sendo colocada. Mas eu fico imaginando o quanto de pessoas que tem simplesmente um animismo só de estar em volta de todas aquelas outras pessoas em volta, e a pessoa tá reproduzindo um comportamento. Isso eu acho que o Thiago pode falar mais do que qualquer outra pessoa aqui, né? Só a pessoa estar próximo desse comportamento, dela ter uma replicação em grupo nesse sentido. E, novamente, vamos dizer que, tipo, 10 médiums ali dentro de um terreiro, sei lá, 5 seja uma incorporação real, outras 5 sejam de animismo. E novamente, como a questão da pesquisa do médium é uma autodeterminação, ou seja, a pessoa se identifica como médium, como cacetes eu consigo saber se de fato essa pessoa é médium de verdade ou é essas pessoas doidas do ego? Não. Que falam, não, eu tô sentindo energia aqui. André, desculpa te interromper, mas aí esse é um ponto positivo do estudo, porque Perfeito. Além da autodeclaração, também teve a validação externa, né? Então esses médiums escolhidos, eles eram validados por pessoas como realmente religiosas atuantes. Michael, mas aí tu vai me desculpar, assim, eu entendo teu papel aqui, eu acho que é importante você estar fazendo isso. O que me pega muito é porque, tipo assim, mano, hoje em dia, um livro espírita é publicado e as pessoas compram essa porra de qualquer jeito. É reencarnação com viagem no tempo, é o alienígena do Asta cheirando de não sei das quantas. Então, assim, a pessoa fala, não, eu tenho certeza que a pessoa é médium, sim. A pessoa me curou. Eu sei lá o que a pessoa tinha, eu sei lá com que ela conversou, eu sei lá o que a psicografia tá falando pra ela, se tem a ver ou... Entende? Tipo, isso é muito complicado.
É muito complexo. Mas eu acho que isso nunca vai chegar numa resposta nem 100%, nem 50%, né? Sim. Eu acho que é isso que a gente enfrenta com os céticos de plantão, né? Que eu acho que é isso que eles ficam em cima, sabe? Do tipo assim, Sim. existe um fator que é importante a gente saber, mas existe uma moralidade. Existe a moralidade de julgamento do outro, que é isso, sabe? Essa dúvida também, entendeu? Porque se é com a gente pode, mas quando é com o outro bate essa dúvida. E não é nem um julgamento de você, de mim ou de outra pessoa aqui. É uma moralidade que a gente tem individual que impacta no coletivo. Porque é importante também a gente estar duvidando disso, porque temos aí Perfeito. na sociedade em várias esferas, gente. Desde lá os crentes doidos, quanto também os esotéricos doidos, sabe? Então é importante que a gente tenha esse questionamento, mas é muito difícil a gente conseguir afinar esses detalhes, essas orientações. É porque é muito subjetivo. É tipo, esse é meu ponto, assim. Eu não tô aqui querendo fazer o cara do cético chato do podcast de ciência. Aqui a questão toda é que eu fico muito... Como é que recorte a gente está fazendo aqui pra gente fazer uma afirmação científica de fato? Pra mim, não existe papel da ciência nessa história pra te provar se tu é médio ou não é. É o teu grupo, é a tua tradição, é a tua questão. Agora, chegar e tu fazer, não, vamos fazer aqui coloca aqui uma gotinha de sangue aqui, a gente vai ver se geneticamente você é médio de verdade. Não! Tipo, mas sabe que tipo, tudo vai encaminhando pra isso em algum ponto? E isso é um negócio que eu tenho muita dificuldade de concordar. Porque eu acho que a abordagem tá errada de premissa. A premissa, ela tá equivocada. Eu concordo bastante com você também, que eu acho que a ciência não tem que provar, né, a magia, o espiritual, assim, né, qual for o termo aqui. Porque ele deixa, né, de ser, Sim. Então ele deixa de ser o sobrenatural, a gente não tem que provar. Mas eu também entendi muito o ponto que o Thiago trouxe no início do programa e me fez até pensar mais sobre isso, né? Eu tô aqui refletindo sobre o fato que para algumas pessoas isso passa a ser importante por uma questão de segurança, proteção. Então isso me fez equilibrar um pouquinho, sabe? Uhum. Que talvez não seja tão de ruim a gente ter esse tipo de pesquisa. É claro que precisa ser melhor formatada a metodologia, né, gente? Eu acho que ela vai muito pro viés de ciência de comportamento social. Gente, se eu estou falando errado, me perdoem, amigos, né? As pessoas que estão ouvindo, mas assim, a gente ter outros estudos, então, sabe? Partindo para os nossos comportamentos sociais e separar um pouco do comportamento social e do religioso, ainda que junto, sabe? Pra gente conseguir separar da moralidade, né? Que eu acho que é o que acaba misturando tudo, e a gente também acaba também, porque a gente também fomos criados de formas diferentes aqui, nós 4 aqui, cada um tem suas concepções, então também tem isso. Mas uma coisa interessante que, assim, existe essa ideia, no caso especificamente do kardecismo, que existe algum elemento corporal para existir a mediunidade. Daí se faz algumas correlações entre estados de saúde e a prática mediúnica e algumas coisas do gênero. Um estudo para tentar provar que o médium tem acesso a informações por uma via que não possa ser explicada por ele ter ouvido, por essa assimilação do contexto, seria realmente uma outra metodologia. O que o estudo propõe é verificar essas pessoas que se dizem médiuns, em comparação, tem algum fator genético, alguma especificidade? É isso que ele busca ver, né? Então acho que a gente tem que analisar dentro dessa pergunta, porque ele não se perguntou realmente se é médium de verdade, se não é. Aí teria que ser outras metodologias, teriam que ser outros caminhos, né? Mas, por exemplo, essa questão do estado inflamatório, eu achei ele muito interessante porque ele bate um pouco com relatos de pessoas que têm essas práticas. Eu conheço, mais que eu seja mais kardecista, tem muito amigo bandista de outras linhas, né? Você sempre acaba tendo. E existe esse relato, existe essa anedota comum de relação entre estado de saúde prática ou não prática para alguns médios. Claro que aí a gente existe uma série de coisas que a gente poderia pensar, por exemplo, desde o efeito placebo, o efeito nocebo, né? O placebo é aquela coisa de você vai pro positivo, você toma água e acha que ela tá te curando, aquilo em alguma medida tem efeito. O efeito nocebo é o contrário. Ó, Andrei, essa água aqui é veneno. Aí você vai e toma. O efeito placebo é tão maluco que as pessoas te avisando que é placebo, ele ainda dá um certo efeito, né? E o efeito nocebo também. A gente poderia pensar no estilo de vida daquelas pessoas. Então, qual
essas pessoas que se dizem médium têm uma tendência de inflamações e parece que é um pouco mais o sistema nervoso, isso traz um elemento, isso eu acho interessante. Isso é prova? Não, pode ser, não dá para saber se não dá para estabelecer uma relação de causalidade, mas é um ponto que eu achei interessante, porque bate um pouco com esses relatos anedóticos, né? Desse tipo de tendência. E vou falar, tem estresse sim. Da minha experiência, tem estresse sim. Não da experiência de alguém que passa, mas da experiência de alguém que, como eu falei, né? Quem escutou o episódio 500 aí do Mundo Frio Confidencial, né? Minha família aí é os X-Men do terceiro escalão, né? Todos esses negócios aí. Uns diálogos que eu sempre tenho com meu irmão, Alexei, né? Que ele lida muito com isso, né? Ele incorpora, psicografa, esse negócio todo. Existe um gasto energético, eu tô falando energético de uma maneira vulgar, né? A pessoa termina meio cansada, com a cabeça meio... Sabe quando você tá usando a máquina durante muito tempo? Existe, de fato, esse fator e é algo que eu vejo como algo muito comum. Ele até brincou, até falar uma coisa que ele faz assim, que às vezes quando alguém vai pedir alguma coisa pra ele, algo nesse fator, ele até fala, ó, o meu pagamento é chocolate. Porque ele fala que ele fica com muita fome depois de fazer alguma coisa nesse aspecto. Eu imagino que talvez a glicose deve ajudar em algum aspecto nesse sentido. O efeito placebo, e aí indo um pouco pro lado cético também, né? O efeito placebo também é algo que pode ser muito interessante nesse aspecto, porque, poxa, a gente não tem noção da capacidade que a nossa cabeça tem. Principalmente com relação... E assim, se a gente for entrar, então, em efeitos biológicos de maneira ampla, o que eu já escutei é do tipo, por exemplo, médio incorporado à noite... tomando cachaça a noite toda, a pessoa não sai bêbada, pega pela blitz, passa pelo bafômetro e o bafômetro não pega. E pelo amor de Deus, gente, não tentem isso. Porque já tem casos que pega sim, tá? E isso aí fica uma coisa meio anedótica, meio... Um amigo do meu amigo diz que... Pegar, bater é morrer no processo, né? Exato, né? Mas relatos como esse, né, de alteração fisiológica, é algo que você tem adoidado, assim, né? Pessoas que andam, pessoas que enxergam, pessoas que andam sobre o fogo e não sentem dor, pessoas que andam sobre o caco de vidro. E, novamente, pelo amor de Deus, gente, não tentem isso em casa, nem nada nesse sentido. Eu, particularmente, acho que seria muita irresponsabilidade alguém fazer testes nesse sentido, mas tu vê de tudo. Ver gente precisando de 10 pessoas pra conter quando é um processo de obsessão. Então, assim, tem de tudo, né? E isso que o Andrei tá colocando é um dos desafios para a ciência, né? Porque a gente tem o relato, né? Que é muito forte, que é muito vivo, né? Que marca. Você reproduzir isso nas condições que estavam é da ordem do impossível, né? Assim, então, aí por isso que a gente vai ter sempre o componente da crença, né? Que é a vivência que a pessoa teve tem um peso muito grande. A reprodução disso de uma maneira sistemática, né, para um experimento científico, acaba sendo mais delicado mesmo, assim. E é por isso que a gente tem que e pode diversificar também os métodos para produzir o conhecimento. No final das contas, a ciência vai tentar reproduzir aquele fenômeno dentro de um ambiente isolado para dissecar aquilo no seu átomo da coisa. Só que todo esse processo está ligado justamente a uma ritualística muito específica, né? E não dá para muitas vezes reproduzir isso de nenhuma maneira, né? Então, quer dizer, você precisa estar num ambiente muitas vezes sagrado, você precisa da música, você precisa das pessoas, você precisa da bebida, você precisa dos cheiros, você precisa de tudo aquilo, né? Você tentar reproduzir isso em laboratório é algo, de fato, também virtualmente impossível nesse cenário. E lembrando, né, para além dessa pesquisa, né, diversas religiões têm seus ritos e que muitas vezes são parecidos, né? E aqui a gente tá enviesado apenas para um dogma, 2, né, no máximo, né, que é o espiritismo e a Umbanda ali, que estão até meio próximos, né? Então fica difícil pensar em outras que também têm esses rituais, que são estimulados pela música, pelo cheiro, pela dança, mas que terão outros tipos de manifestações. Então, isso que a Ira tá colocando me remete ao que eu comentei sobre a arte, né? Porque dentro dessa discussão, né, se a gente vou trocar a palavra mediunidade por, isso, né? Acesso ao mundo invisível, né? Ou a informações não materiais, digamos assim, né? Porque, assim, a gente tem um recorte de pessoas que não são religiosas, mas que elas apresentam experiências de visão,
visão, audição, incorporação, só que elas canalizam isso para o campo da arte, né? Então, ao invés de você ter lá uma psicografia ali de uma escrita automática em que é a carta de uma pessoa morta para os vivos, a pessoa escreve um romance, né? Assim, é uma ficção, né? E tá posto como uma ficção para ela. Ou então a gente tem lá situações de pessoas que, atores que quando entram no personagem, o personagem incorpora ali, né? Então, esse tipo de relato de experiências de alteração de consciência, principalmente fora do campo religioso, também é um comparativo interessante, né, pra gente fazer, né, o que é o fenômeno, né, e pensando, eu tô aqui falando enquanto pesquisador, né, pegar esse fenômeno, né, e aí a gente poder colocar ou tirar o arquétipo, não, seria o conjunto simbólico ali, seria uma pesquisa também muito interessante, né, porque é isso, né, tem pessoas que não se reconhecem como religiosas, não entendem aquilo como sendo um outro mundo, mas é uma experiência de transcendência com a própria arte. E aí é por isso que até no campo da psicologia, ao invés de a gente falar mundo espiritual, alguma coisa assim, a gente prefere o termo de transcendência, né? Que é alguma coisa que está para além da matéria, porque aí a gente pode abarcar tanto a experiência religiosa quanto a experiência artística, por exemplo, né? E outros tipos de experiência também. E aí a gente consegue dialogar com contextos diferenciados. Nessa parte com arte, é realmente uma coisa muito interessante que... Bom, eu tenho lá minhas práticas mediúnicas, e é muito interessante que a escrita, quando eu me propor a escrever de forma de escrita automática e estar no estado da psicografia, é muito diferente a sensação. Tá, tô falando isso que eu tô contando é anedótica, é uma questão... Eu já tive esse tipo de experiência com desenho também, e são coisa... Eu sou professor de músico, né? Eu sou músico também, né? Eu trabalho mais como professor de música na prática. E mesmo praticando teatro, é engraçado que tem semelhanças, mas tem umas diferenças, mas tem pesquisas muito interessantes. Até mesmo, por exemplo, no caso do Fernando Pessoa, na juventude, o Fernando Pessoa, a tia dele era espírita, né? E ele praticava a psicografia com 14, 16 anos, mais ou menos. E o critério dentro do meio kardecista de uma boa psicografia é quando a linguagem da mensagem é tão diferente daquele que tem fala que parece uma outra pessoa. Mesmo que não for. É interessante que talvez é uma via que me parece pouco usada, o quanto que esse treino de psicografia não depois, quando ele abandonou essa prática, né? O quanto que isso não faz parte do seu processo de formação de composição dos heterônimos. Porque quando você pratica a escrita automática, a semelhança do André Breton, quer dizer, do surrealismo, o surrealismo tinha um discurso que a escrita automática visava uma manifestação do inconsciente seu, né? Então você já pratica a escrita automática pensando em liberar aspectos seus que podem surgir ali. É diferente da prática da psicografia, onde você visa uma outra consciência. Em pensar que ele praticou isso durante a adolescência, num processo que ele estava, inclusive, com formação neurológica ainda, né? O sistema nervoso estava completamente formado, o quanto que isso preparou ele depois para a questão dos heterônimos. Não estou dizendo que os heterônimos são espíritos manifestantes, porque eu estou dizendo assim, mesmo que for numa perspectiva cética, pensar que ele explorou essa possibilidade é muito interessante, e quiçá replicar isso com outras pessoas, não sei, né? É por aí mesmo, Thiago, que eu penso, né, de você fazer esse tipo de comparação, né? E aí do Fernando Pessoa, não à toa que ele chama de autopsicografia, né? É muito interessante isso que você trouxe. Posso comentar uma parte da discussão do estudo que... Claro. É a parte que vou cortar, vou perder outra carteirinha aqui de espírita, né? Pra variar. Porque assim, o estudo, ele tem o resumo, tem a explicação da metodologia, os resultados, e tem a parte da discussão. Quando você tem a parte do método, resultados, a discussão, são o pesquisador olhando para os resultados, tentando fazer ilações, discutir, por aí vai. Tem uma parte que o estudo dá uma pressionada para chegar na ideia da glândula pineal. Depois o Michael pode comentar um pouco mais isso, onde ele tenta ver uma ligação entre aquelas peculiaridades dos genes, inclusive teve o caso de gêmeos ali, onde teve um grupo de gêmeos só, né, tal. E esse é um problema que a gente
no meio kardecista, entender que mediunidade tem algum aspecto fisiológico, eu não acho em si um problema, né? Desde que você não comece a misturar consulta médica e tal, mas a gente bate muito no meio espírita na tecla da glândula pineal por uma série de literaturas, principalmente por causa de alguns livros do André Luiz, mas não só dele, teve alguns autores anteriores que apontavam isso, uma certa influência da teosofia do Leadbeater também, né? Que a teosofia chegou no Brasil pelos espíritas, curiosamente, né? Mas na França também foi esse processo, muito parecido, porque desculpa, eu vou voltar, se não contar a história, falar da Blavatsky, vou... Não, sim. Basicamente... Sim, mas essas questões de glândula pineal não é algo necessariamente originário do espiritismo naquela época de Kardec. E a minha questão não é nem se é originário ou não, porque mesmo que o Kardec já tivesse falado, o que ele mesmo escreveu, olha, se isso não for sustentável, a gente deixa do lado, né? Só que essa coisa de buscar uma glândula, um órgão, eu acho que isso traz um viés pra gente. E aqui falando enquanto espírita, tudo bem, não é uma questão se o André Luiz está certo ou correto. Ficar procurando, você já procurar qualquer coisa que tenha a ver com glândula pineal, impede a gente de ver outros aspectos. Eu acho que diminui muito. E sem falar que existe um problema que é chamado, existe pessoas em que a hipófise, a chamada glândula pineal, desenvolve um câncer. E esse câncer ele é removido. Isso no HC aqui em São Paulo, Hospital das Clínicas, se faz bastante. Eu conheci inclusive uma pessoa psicóloga que trabalhava na área assim, fazendo aquele exame antes e pós-cirúrgico, como você faz em várias instâncias, sempre quando mexe no cérebro, né? No caso, ela era espírita, ela falava, olha, não vou falar o nome dela, porque provavelmente eu não quero receber praga de ninguém por ser citado sem autorização, né? Mas ela fala, eu não aguento quando os palestrantes falam isso, porque eu vejo o tempo todo pessoas sendo operadas, ninguém desencarna, porque tirou a glândula pineal. E muito no Ocidente a gente tem essa fixação, que é uma questão que o René Descartes escreveu no século XVII, por uma série de questões que não vem ao caso, mas essa coisa de ter que buscar a glândula pineal cria um viés que é ruim, e que eu pessoalmente, eu não gosto muito do termo pseudociência, porque a ideia de ciência do Popper tem muito problema, assim, por mais que na divulgação científica eu fale muito de pseudociência, ele é um conceito que às vezes é um pouco tautológico. Ele tem uma série de problemas, mas assim, a gente acaba virando maluquice, acaba virando uma coisa. Não, porque a glândula coisa vai afetar a glândula pineal. Vira RPG, né? Tipo, assim, com todo respeito, a pessoa acredita nisso, ok, né? Mas, tipo, a ciência não pode partir desse pressuposto, né? Tu tem que dar passos atrás nesse sentido, né? Inclusive, isso é muito interessante, porque a glândula pineal é esse conceito já de décadas, que é um conceito fisiológico, né? É uma glândula que existe, né? A ideia geral é que a glândula pineal, que fica aí no meio da tua testa, seria a glândula que seria o seu terceiro olho, vamos colocar assim dessa forma, a glândula do despertar espiritual, da visão, da clarividência, coisas nesse sentido, né? Em que você poderia inclusive treinar para você obter habilidades como essa, né? O que é muito interessante, já que é genético ou não é, mas você pode treinar e pode ter. Isso é uma coisa interessante também, que a gente não tá nem colocando aqui, porque conheço muita gente que não é médium e se tornou médium por treino, né? Seja lá o que, novamente, o que médium significa. É o mais comum. Que é mais comum, perfeito, Thiago. É o mais comum. Na verdade, hoje, se a gente for analisar, aqui eu tô falando como espírita, né, assim, mas quando a gente vê nos cursos de médico, quando a gente olha, a gente percebe normalmente pessoas, relato completamente anedótico, né, mas normalmente pessoas que começaram a desenvolver a mediunidade de uma forma espontânea na infância, normalmente é problema familiar. A família está bastante desestruturada, questão com pai e mãe. Normalmente tem uma outra situação que levou... Falando com alguém que passou por isso. Eita! Eita! Ih, caralho! Todos os casos que eu vi e que eu já participei de curso orientando pessoas na prática mediúnica, assim, quando essas manifestações muito espontâneas, normalmente tem um outro problema por detrás. Eu não conheço caso que não seja assim, inclusive dos médios famosos, mas é melhor o Michael falar, que aqui eu entendo a maluquice. Essa percepção que você traz, né, ela tem respaldo na literatura, Thiago, porque aí a gente volta no que eu falei sobre alguns fenômenos, né? Então, assim, esse também tem um estudo muito interessante que faz esse comparativo, né? De pessoas que apresentam experiências mediúnicas, mas não desenvolveram, e pessoas que são médiums, né? Que fizeram lá o treinamento e desenvolveram. Que, assim, isso já é um dado documentado, que o que acontece? Pessoas que apresentam, que têm uma experiência
experiência traumática na primeira infância, né? E aí trauma pode incluir também relações familiares conturbadas, né? Tem ali uma infância estressante, tem uma chance maior de desenvolver experiências dissociativas, né? Que é o que eu estou aproximando aqui do que seria algumas experiências mediúnicas, né? Então, isso aparece como uma alteração que está diretamente ligada ao estresse, né? Então, a experiência dissociativa, ela é uma forma de defesa contra esse estresse ali que a criança tá desenvolvendo. E aí o que acontece? Pessoas que apresentam esse fenômeno associado ao estresse desde a infância, né, ou então na adolescência, quando elas tentam aderir a uma religião que tem desenvolvimento mediúnico, esse desenvolvimento ele não é tão bom. Ele dá problema, assim, a pessoa ela continua ali com uma certa carga de sofrimento, o que é diferente quando a pessoa não tem esse histórico de trauma e ela faz o desenvolvimento mediúnico, ela tende a conseguir ter experiências mediúnicas sem carga de sofrimento, né? Então, pessoas que apresentam um tipo de sofrimento desde a infância, elas têm mais dificuldade de aderir à religião, né, numa certa prática regular, e elas apresentam sofrimento com a experiência mediúnica. Diferente de pessoas que não têm esse histórico, mas quando elas desenvolvem, elas conseguem desenvolver essa habilidade sem essa carga de sofrimento. Então, isso também é um dado muito interessante, que a gente já tem algumas escalas na psicologia que elas servem para medir, é uma escala de experiência dissociativa. E aí você consegue identificar pessoas que têm a dissociação, mas que não têm sofrimento, logo não é patológico, né? Ou não tem ali essa carga de um transtorno mental. E pessoas que a gente consegue identificar que têm ali a experiência dissociativa, mas que também tem uma alta carga de sofrimento, melhor dizendo. E aí a gente já pode colocar como sendo um sintoma ali, ou pode compor um quadro ali de um transtorno mental, né? E eu acho isso muito interessante, né? Porque o fenômeno é o mesmo, né, assim, digamos assim, a dissociação ela é a mesma, só que ela vai ter consequências diferentes quando está inserida no contexto religioso e quando é de um histórico de sofrimento psíquico. Eu queria ainda retomar um comentário sobre a glândula pineal, que eu acho que é muito interessante, né, para a gente poder ver também como é que a cultura ela influencia nas escolhas científicas, né? Porque é isso, essa história da glândula pineal, o Andrei falou de décadas, eu não sei, eu diria até que já tem século, né? Assim, é um negócio assim já muito, muito, muito antigo, né? E a gente tem uma recorrência de estudos sobre a glândula pineal nessa pegada, né? Para avaliar se a glândula pineal ela tem alguma influência em experiências extrasensoriais ou a relação da glândula pineal com determinadas funções que seriam, digamos assim, mais próximas do que a gente está discutindo aqui dessa mediunidade, né? Temos alguns estudos interessantes, assim, nenhum estudo conclusivo até agora, né? Não tem nenhuma evidência robusta, mas tem dois estudos que são interessantes, né? Um que mostram a relação do estímulo da glândula pineal na produção de melatonina, né? E melatonina ele é um hormônio que é muito associado com o processo de adormecimento, de qualidade de sono, né? Então você teria ali uma certa aproximação que a gente pode supor, né? Isso é hipótese da glândula pineal ter alguma influência na indução de estado meditativo, digamos assim. Então tem aí, mas assim, né, algo que não explica espiritualidade, né, mas diz da possibilidade desse estado meditativo. E tem um outro estudo que mostra a função da pineal na produção de algumas triptaminas, né, que são substâncias, né, produzidas dentro do próprio corpo, né, equivalente ali ao DMT, que é endógeno, né, produzido pelo próprio corpo, mas que podem, né, então a glândula pineal ela pode estar associada com a produção dessas substâncias que são alucinógenas, né, que tem um potencial para uma experiência alucinatória. Mas, de novo, né, é um negócio assim muito incipiente, que não tem uma diferença significativa, né, mas mostra como é que até hoje a ciência ela tá atrás se interessa para saber o que diabos é essa glândula pineal e a relação dela com experiências espirituais. Isso faz parte do nosso atual zeitgeist problemático científico, né? Do tipo, vamos dissecar para tentar entender. E às vezes esse determinismo social, biológico, fisiológico, etc e tal, eles não se explicam por si só. É uma mistura e joga ali o elemento do caos no meio do caminho e vamos ver o que dá e a gente não entende exatamente. Tipo, a gente ainda tá mexendo com fios desencapados ainda nesse cenário. Eu tenho pra mim que muito do fenômeno religioso, não vou dizer que
que é explicável, mas tem de fato um fator fisiológico e até mental ali do processo. Eu falei isso no nosso episódio passado que o Michael tava, até, né, sobre quem citou o Chico Xavier, etc. Até citei o Thiago, que é uma pauta futura, a gente vai fazer uma parte 2 daquela pauta de médiuns famosos nesse sentido. Eu sinto que, das minhas experiências e da maneira como eu vejo o pessoal falando, uma certa coautoria do médium em certos processos. O quanto que é tudo médium, o quanto que é tudo espírito, eu não acho que seja tudo espírito. Agora, acho forçado falar que é tudo médium também. Agora, aonde que tá o meio do caminho é onde a porca torce do seu rabo, porque eu não faço a mínima ideia. Porque, por exemplo, é essa coisa do tipo, você tem histórias de pessoas que manifestam coisas que são inacreditavelmente, não dá pra explicar, pessoas que falam outras línguas, assim, não tô falando do The King, The Power, não tô falando dessas porra de maluquice de glossolalia evangélica maluca, não. Tô falando de gente que fala realmente outros idiomas, muitas vezes, puxam conhecimentos que a pessoa não teria como ter contato, que a pessoa não teria como saber, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, o oposto da entidade cobrar o médium de estudar certas coisas, porque na hora de usar o médium, o espírito tá usando o cérebro do médium. E se o médium não sabe aquilo, a entidade vai ter dificuldade de falar no momento. Então fala, opa, onde é que entra a linha do corte aí nessa coisa aí? É muito maluco, né? E de fato, eu já passei por coisas demais na minha vida pra falar que simplesmente a parada não existe. Ao mesmo tempo, já passei tempo demais na minha vida pra falar que a parada não, com certeza é um mundo espiritual e então assim, é muito complexo, gente. Eu indico quem tem dúvida a ter vivência, né? Se tu quer ter a parada, a vivência é fundamental. Tu não vai ter em estudo científico, não vai ter em livro. Trabalho com o Mundo Freak já vai fazer quase 15 anos aí nesse sentido. Cruz credo, tô velho. Chegamos aí. Mas a vivência nunca vai substituir essa pesquisa aí nesse sentido aí. Eu tenho certeza que o Thiago deve ter 1 milhão de histórias aqui pra compartilhar. Tu vai falar, bicho, uma coisa, sei lá, eu ver o espírito. Tá lá o espírito, tá o homem morto lá. Sem sentido. Beleza. Pode ser um esquizofrênico, pode ser qualquer coisa, não. O espírito vai falar, então, vai acontecer isso. Aí você fala, nem fudendo. Aí acontece isso. Aí tu fala o quê? E agora? E como é que tu resolve essa questão toda, né? E aí, quem tá muito tempo no rolê já vê esse tipo de coisa acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o cético que também fala assim, nem fudendo. Porque, afinal de contas, por que o espírito não dá o número da Mega Sena? Que é o clássico, né? Que é eu acho uma provocação extremamente válida, né? E aí a pessoa vai dar as desculpas e falar, não, pô, porque o espírito não tem autorização. Tipo, ele não pode te deixar rico. Lembrando que eu tenho uma história de aconteceu comigo de número de Mega Sena, gente. Perdido porque não acreditaram, hein? Eu lembro muito dessa história, mas eu já tive diversas outras histórias nesse sentido. Mas enfim, né? Não, é para os céticos, né? Porque às vezes a mensagem vem, a gente não acredita, não percebe, mas ela veio, entendeu? Tem algumas coisas interessantes. Isso que você falou da mistura, bom, quando você vai tendo essas vezes, você vê, sempre tem o elemento dos dois, que é no meio espírita a gente costuma falar anímico, quando é mais do médium, né, mediúnico, mas o próprio Kardec falava que as faculdades eram médio-anímicas, quer dizer, tem parte do médium e parte da entidade, sempre tem esse jogo. Fizeram inclusive uma análise, que foi muito antiga, isso valeria até ser replicado nos dias de hoje, porque pegaram mensagens de cartas familiares que o Chico Xavier psicografava, e quando analisaram a letra, comparando textos que ele escreveu de punho e textos que a pessoa tinha, não é que ele copiava a caligrafia, porque isso, inclusive, a análise grafoscópica falava que isso, inclusive, é da maior margem à fraude, se a caligrafia está muito igual, porque ninguém escreve igual sempre. Tem padrões que se repetem, mas não é exatamente igual. Só que dentro de palavras, você via letra de um e letra do outro. Caraca. Do ponto de vista de fraude, é um negócio muito mais difícil, porque tinha letra de um, enquanto a assinatura era mais próxima da pessoa, ao longo do texto, às vezes era a palavra de um com a letra de um, palavra do outro. Às vezes, numa mesma palavra, algumas letras de um, letras de outro, que é um negócio interessantíssimo. E tem uma série de coisas dessas vivências. Por exemplo, quando a pessoa está incorporada, se eu falando uma vivência pessoal, é uma maluquice que você consegue pensar em outra coisa e seu corpo está falando e se movendo. Que aí entraria, por exemplo, no exemplo do Michael, daquela questão do inconsciente, da arte, de você tentar puxar uma coisa que o teu consciente não tá fazendo agora. Então isso aí até é explicável agora. Como que o restante do fenômeno se coloca, e realmente é uma coisa que é complicada. Você é enganado por alguém falando por você mesmo, que é o pior ainda, né? Teve uma vez que, dentro de uma atividade, eu incorporei uma entidade que me induziu a achar que meus testículos tinham subido, eu fiquei desesperado, a entidade começou a fazer o que queria no lugar. Ai, Diego!
céu! Que loucura! Basicamente, entidade. Eu parei de sentir essa parte do corpo. E eu entrei em desespero. O que que aconteceu? E eu senti que essa parte do corpo tava meio que próximo aos rins. Depois, quando eu vi anatomicamente que é onde tá era uma entidade feminina, então faz até o sentido, né? Puta que pariu! Não, Thiago, você tem que me deixar colocar isso no ar. Parabéns, senhora! Thiago, você tem que me deixar colocar. Isso é excelente! Isso Só é que, maravilhoso! como todo homem, quando fala que as suas partes sumiram, você entra em desespero. Você pode falar qualquer coisa, né? Mexeu nas coisas, você vê Caraca! como é que... Rolou um dandandan. Ô, Thiago, roubaram aí tuas preciosidades. Sensacional, sensacional esse poder de incorporação, esse poder psíquico, entendeu? Se a Sim, pessoa e a entidade falando pelo meu corpo, ali a pessoa quase levantou e fugiu do centro, inclusive. O consulente, você fala, você tava atendendo alguém, é isso? Era uma reunião fechada, era uma reunião que a gente chama de esclarecimento, para conversar com entidades que estão mais... E ela me induziu esse estado porque sabia que, como normalmente funciona com o homem, se fala que mexeu nessas partes, você para de controlar a entidade, você fica com medo e dá espaço para a entidade fazer o que você quiser, né? Nossa, literalmente o peão, hein? Literalmente sendo apertado ali, ó, que nem no rodeio ali o peão. Caraca, um cavalo mesmo, hein? Ninguém ali visualmente não percebeu, porque eu tava falando normalmente, mas dentro da minha cabeça eu tava encolhido assim, né? O que estão fazendo comigo, né? Aí, Eu tô achando, eu achei Muito legal. inteligentíssimo o que a entidade fez. Sensacional! até a pessoa que tava dialogando falou: Meu, que Thiago, estratégia! acorda e controla a entidade. O Michael, ele tá aqui pela matéria-prima. O Michael aqui é o Mundo Freak, ele falou, ele escutou, ele jogou podcast. Tava lá, Mundo Freak. Eu falei, é hoje que eu pego o meu Nobel da psicologia aqui, ó. Eu ganhei o episódio com esse relato, gente. Esse relato já tá aqui no meu coração aqui. Não, ó. não achei bobo, não achei maravilhoso, gente. Maravilhoso! Eu achei maravilhoso também. Eu acho todos esses. Claro, sendo espírita, você tem faz parte um pouco, digamos, do ser espírita, Do lore, né? e isso possa ser provado cientificamente. Agora, pesquisas sobre esses fenômenos espirituais de saúde mental, pessoalmente, eu vejo como imprescindíveis. Por quê? Vou me colocar aqui num ponto de vista completamente cético, que todas essas vivências sejam algum tipo de transtorno mental, né? Hoje não se fala mais doença, fala em transtorno, porque você tem um quadro, ele só precisa de tratamento se ele atrapalhar a sua vida, né? É mais ou menos essa ideia do transtorno. Vamos dizer que realmente todos esses fenômenos espirituais sejam um tipo de transtorno. Não existe nada, vamos dizer que chega a essa conclusão. Mas quando as pessoas se reunirem e pratiquem isso, darem algum nível de saúde mental para a pessoa, já é muito interessante. E entra nessa questão, quer dizer, a pessoa tem... Como que você vai medicar a pessoa, necessariamente colocar, não, isso é esquizofrenia, tudo. Eu acho interessante, não necessariamente para provar que o fenômeno é real, mas para dar mais condições de ter, inclusive, mais acesso à saúde mental também. Sim, perfeito. Não, perfeito. Tem muitos médicos que relatam isso, de situações que tem medo real de procurar Eu passei por isso mesmo, assim, eu nasci em família espírita, não fui batizado, eu sou daquelas pessoas que não foi batizado, meu pai não foi batizado também, então, né, a gente já sabe pra onde vai, dependendo do lore que você utilizar, né, então chegou um ponto na minha vida que eu, por uma série de outras questões, falar, preciso de uma ajuda, e pra mim o mais difícil foi, e se o cara falar que eu sou um maluco? O que eu vou fazer depois, né? Será que eu entrei até numa pira, né? Será que eu tenho condições emocionais de reagir? Alguém falando que eu tenho uma doença mental, por exemplo? Claro. Não, muito pertinente. E nessa, eu acabei indo no psicólogo, foi tudo bem, eu tratei as questões que precisavam tratar, e por aí vai e tal, né? Ajudou, inclusive, a ter uma relação mais leve com essa parte religiosa, com essa parte dos fenômenos, né? Ter uma relação mais leve em termos de vida. Só que eu pensei, se eu passei por essa questão, deve ter muita gente que passa por isso. Com certeza. Imagina alguém que não vem do meio espírita, por exemplo, ou um bandista, ou que seja, né? Não é qualquer... Não é... E pensando em linhas gerais, mas qualquer pessoa, um bandista, do candomblé, de uma prática indígena. E eu acho ruim
também, se só profissionais ligados àquele grupo começarem a atender pessoas no meio, isso não é legal, porque também pode às vezes gerar uma circularidade que não é boa. Excelente, isso é importante. Né? Então, eu acho que pesquisas assim faz parte da minha crença. Eu acho que um dia a gente consegue provar alguma outra coisa. Eu não vou dizer que eu não tenho essa esperança, né? Assim, né? A minha caixa de Pandora tá lá. Mas eu acho que só de você mostrar que essas experiências não necessariamente são coisas que vão precisar colocar a pessoa no sanatório, colocar uma certa medicação, até às vezes para chegar no equilíbrio, porque, por exemplo, alguém que tem essa prática e realmente necessita de alguma medicação, como que você vai dosar isso? Você vai falar para a pessoa, esquece todo esse aspecto da sua vida, todo esse grupo social que você tem, todo esse apoio social que você tem, deixa para fora e toma o remédio? Como que a gente consegue chegar a um ponto... Tu é maluco, se trancafia, toma um remédio, é isso aí, né? Simplesmente, como que a gente... Eu acho que pesquisas sobre isso são úteis, principalmente para isso, a curto prazo, de você chegar a um certo esclarecimento, de falar, não, é uma vivência, ó, nesse caso você precisa realmente de uma certa medicação, nesse caso, mas isso não significa não sei o que, sabe? A gente chegar num ponto de saúde mesmo, mais de saúde, né? Porque o bem-estar, né? No sentido de bem-estar social, independente da prática que a pessoa tenha. Independente se ela fala em vozes numa igreja evangélica, se tem alguma prática específica no catolicismo, sei lá, em alguma prática muçulmana, chegar no equilíbrio, sabe? Chegar num ponto de equilíbrio em que a gente tem bem-estar, bons relacionamentos, uma vida boa para todo mundo, né? E para que independente de ser religioso, você tenha condições, você não tenha medo de buscar saúde mental, que os profissionais tenham elementos para lidar com essas pessoas também, porque se não tem pesquisa... Tem um ferramental, né? Total. Se não tem ferramental, vai fazer o quê, né? Desculpa invadir aí muito sua área, Michael. Não, eu tô completamente de acordo, Thiago. Acho que as suas colocações, elas são importantes, né? Você tá falando do lugar de quem já procurou tratamento, né? E você é religioso e procurou tratamento, né? É muito importante isso. E eu queria ressaltar duas coisas que você trouxe, que uma é a questão do componente de grupo, né? Então, o que a gente tem hoje, né? O fator de proteção que religião tem é justamente a sensação de pertencimento a grupo, né? Então, isso ajuda muito. Então, a pessoa, ela tem uma experiência mediúnica, né, uma experiência espiritual, e ela é acolhida num certo grupo, né, esse grupo conseguir manter essa coesão e manter esse acolhimento, melhora bastante a saúde mental da pessoa. Então é um ponto fundamental. A outra questão que a sua fala me trouxe é também isso da gente evitar a retroalimentação nessa circularidade, né? Então você vai ter um profissional com uma determinada crença que só vai atender pessoas daquela crença. Às vezes a gente perde muita oportunidade de trabalhar justamente na diferença, né? Que é uma coisa que eu costumo falar muito para os meus alunos, né? Que às vezes é mais difícil você atender uma pessoa muito parecida com você do que uma pessoa que é completamente diferente, porque quando é muito parecido, você não faz as perguntas que você tem que fazer. Você já entende ali, como se você estivesse falando a mesma língua, quando na verdade não, né? Uma pessoa que te procura, ela tá falando uma outra língua, né? E aí eu queria levantar também um ponto polêmico, né? Dentro desse assunto, que tem acontecido um fenômeno recente agora, de alguns anos para cá, que muitos líderes religiosos de todas as denominações estão cursando psicologia, estão entrando para psicologia, né? Eu já fiz uma pesquisa informal ali de tentar entender ali, né, que demanda é essa, né? E aí o que eu tenho ouvido, né, o que eu ouvi desses líderes religiosos são que só a religião não está dando conta para eles lidarem com essa diversidade de fenômenos, né? Então, quando você tem uma pessoa que está fazendo uso de medicação, né, uma pessoa, né, do seu grupo religioso que está fazendo uso de medicação, o líder não sabe o que fazer, né? Então, assim, se ele proíbe de usar a medicação, ele está cometendo um crime, né? Porque ele pode estar prejudicando a pessoa, mas se a medicação está atrapalhando a vivência dela ali na religião, ele também não sabe como orientar, né? E isso está gerando esse fenômeno, assim. Então, é um fenômeno que eu fico muito atento, né? Porque sabe-se lá também o que as pessoas vão fazer com isso, né? Claro, porque tem a parte ruim também, né? Que tem uns que também vão entrar pra tentar meter cura gay, essas porra aí que a gente já sabe nesse sentido, né? Exatamente. Mas que bom que tem uma galera de boa aí tentando entender esse rolê, tipo, porque
vai ter uma categoria aí de psicólogo xamã daqui a alguns anos aí, que eu tô achando muito interessante aí nesse rolê aí, do tipo, do cara ter uma dobradinha, né, do tipo, pra auxiliar melhor. Eu acho que, de fato, hoje em dia, pelo menos, não posso falar de outras denominações, né, mas dentro de terreiro, por exemplo, deve ser extremamente desafiante lidar com tanta gente perdida aí na vida, e você, tipo assim, e a realidade de terreiros mudou muito das últimas décadas pra cá, assim, não tô fazendo juízo de valor se é pro bem ou pro mal, muita gente acha que é pro mal, algumas pessoas acham que é pro bem, etc e tal, mas até o tipo de mediunidade mudou. Não sei se o Michael já ouviu falar sobre isso, mas antigamente era muito mais comum você ter médios inconscientes. Era esmagadora a maioria. O que é médio inconsciente? É aquele médio que desliga na incorporação. Ele só acorda quando o espírito foi embora. E sem entender e sem memória. E hoje em dia fala-se que essa é a extrema minoria. Extrema minoria do tipo 90% é consciente ou semiconsciente. Consciente é do tipo, a pessoa tá lá no ar, enquanto a experiência que o Thiago falou do tipo, ó, eu tô pensando pensamentos, mas o meu corpo tá se movendo independente, né? Ou então semiconsciente do tipo, são flashes, né? Mas a pessoa meio que tá lá ainda, tá? Tem um rolê lá ainda. Uma explicação que eu escutei falar, não foi de um espírito, mas foi de uma pessoa que teria conversado com o espírito, falou que hoje existe isso aí é muito espiritual falando, aí não sou eu não. Aí, em teoria, se eu tivesse usando o método de Kardec de verdade, eu estaria fazendo uma entrevista com cada espírito, fazendo uma média, tentando aplicar um método científico do século XIX. Mas a ideia geral é que, segundo eu ouvi falar, é que a necessidade de entendimento dessa geração é muito maior do que da geração passada. Muita gente não entendia e tinha muito medo dessas paradas real. E hoje em dia, não apenas é algo muito menos temido, como é algo literalmente buscado. Então, a ideia geral é que estão se mantendo os médios acordados porque eles precisam estudar e entender o que está acontecendo. Se isso é verdade ou não, aí eu já não sei, mas é o que eu ouço falar. E aí é isso aí. E não é ciência, é anedótico. Essa palavra aí que estamos usando a exaustão aqui nesse episódio, né? Ou seja, é uma história. E aí cabe aí você acreditar se faz parte da sua crença, né? E temos mais uma hipótese de pesquisa para seguir, né? Que é uma pesquisa interessantíssima mesmo. A mudança da própria experiência religiosa, né? Que o que tá em jogo aí para isso acontecer, né? Perfeito. Então é aquilo, né? Se é um fenômeno religioso real, né? Por que ele muda conforme a sociedade muda, né? Uhum. É aquela coisa. Por que os discos voadores mudam de forma através das décadas, né? Fica aí a dúvida / provocação nesse sentido, né? Eu acho um assunto do caralho. Eu acho que todo mundo tem que ter ao mínimo algum momento de vivência com relação a isso. Eu acho real mesmo, porque eu acho que é muito engrandecedora, porque eu acho que te coloca na humildade de saber que existem mais coisas entre o céu e a terra do que a vã filosofia, já dizia, a grande frase, né? E ao mesmo tempo eu convido os religiosos também, os espiritualistas, a serem mais céticos também. Eu acho que isso é muito importante, né? Não se deixem enganar por qualquer coisa. Por exemplo, o Michael me colocou e o Thiago me colocaram situações aqui que eu tô um pouco mais soft com essa pesquisa, apesar de eu ainda ter críticas muito grandes, assim, né? Enfim, que a gente não tá nem falando também, acho que nem cabe aqui, porque enfim, a gente também não é um podcast de ciência nesse sentido, pra ficar dissecando exatamente cada ponto da questão toda, né? Mas é isso, gente. Convido vocês a comentarem aí o que vocês acharam. E comentários finais, Michael, tem alguma coisa final aí pra falar pra gente? Não, gostei muito. Excedeu minha expectativa esse episódio, assim, eu achei muito interessante que a gente conseguiu abarcar, e aí eu queria aproveitar uma pauta polêmica, né? Já aproveitar a presença do Thiago aqui, que existe aqui no Brasil uma série de histórias, né, de hospitais psiquiátricos criados e mantidos por centros espíritas, né? E isso a gente fala pouco sobre isso. É uma pauta que daria um caldo interessante, pra gente rasgar de vez as nossas carteirinhas aí, né? E arranjar mais briga aí com o pessoal. Adorei, hein? Mas só agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer, né? E me chamem que eu sempre apareço. Olha aí, quem é que chama a gente sempre aparece? É o Saci Pererê? Não, no Michael é o nosso Saci Pererê, só chamar que ele tá por aqui. Thiago, e aí? Mensagem final aí pros nossos ouvintes. Bom, primeiro quero agradecer, né, por a oportunidade,
A primeira vez que eu gravei com o Michael, fazia tempo que não aparecia por aqui, agradeço. Cara, eu acho que esse tema que o Michael falou, inclusive, é bem interessante, né? Tem vários aspectos nesse negócio, né? Mas eu acho que no final, o mais interessante, assim, a gente, pra quem é espírita, religioso, pratica magia, sei lá, um certo ceticismo faz bem sempre. Uhum. Eu acho que faz bem a gente colocar, é até um exercício interessante. Se no final isso que eu vivencio não for, né? E ao mesmo tempo, eu acho que a gente aborda muito pouco do ponto de vista cultural, como que no Brasil esse tema está presente, porque a gente ignora um país inteiro que já pensou sobre reencarnação, onde pessoas de algumas tradições cristãs são treinadas a falar porque não existe reencarnação, é uma coisa muito, muito interessante. A gente não pensa nesse elemento como parte da cultura brasileira, né? O termo incorporação chegou no Brasil e tem a data de publicação do primeiro livro que tem esse termo e várias pessoas, todo mundo já ouviu falar, as pessoas incorporação para outras coisas até, né? E não é uma questão de provar que é verdade ou que não é. Entender que isso faz um elemento que também é parte da cultura, né? Também é parte da cultura, que é interessante, o que pode ter aspectos positivos, pode ter aspectos negativos, beleza, mas a gente ignora isso. Até Machado de Assis fez clínica ironizando espíritas, fez crônica. Caraca, não faz ideia. Né? Estou falando Machado de Assis, o Guimarães Rosa, o Riobaldo chegou a frequentar as reuniões do Kardec, como ele aparece lá no Grande Sertão Veredas. Então, eu acho que é importante a gente pensar isso, né? Nem como elogio, nem como necessariamente, nem como combate, mas como parte da cultura, como tantas outras coisas fazem parte dessa cultura no Brasil. Como eu falei, eu acho saúde e espiritualidade são temas bastante interessantes e vocês me permitem comentar do livro que eu publiquei rápido, 2 minutinhos? Claro, por favor. Né? Assim, esse é um livro acadêmico, não tem nada a ver com a parte espiritualista ali, né? Que é o livro que chama Descartes, Diálogos Musicais, que é a minha tese de doutorado. Está publicado na editora Cultura Acadêmica, é uma editora que é um selo da editora da Fundação Unesp, e o livro está gratuito, tanto no formato PDF como no formato EPUB no site. É só entrar, né? A pesquisa foi financiada pela sociedade, então tem que voltar, pela sociedade brasileira, tem que voltar. E, sei lá, se alguém quiser um livro impresso, dá para pedir por impressão por demanda. Ali também é Descartes, Diálogos Musicais, onde eu analiso o que esse filósofo René Descartes escreveu sobre música. Caramba. Basicamente, esse é o tema, né? E até tô voltando com o meu podcast para divulgar um pouco dessa temática também, né? Que é um Tianix Podcast, que logo eu vou fazer algumas coisas assim que eu acho importante divulgar. Tá certo que o livro tá gratuito, tudo, mas tem que passar também para uma linguagem mais simples, né? Assim, da cidade é mais acadêmicozão, né? Que é a tese, né? Uhum. Só eu tirei os anexos, porque senão ia virar 1000 páginas. Aí não. A impressão sob demanda ia ficar mais cara, né? Aí nem o PDF ia sustentar, né? Não, perfeito. Eu vou deixar todos os links aí do Thiago no post desse episódio. E esse cultura acadêmica vale a pena para quem tem interesse, porque tem livro de bioestatística, por exemplo, tudo gratuito. E são sempre resultados de pesquisa que aí passam por um outro escrutínio para publicação. Então vale a pena. E tá tudo gratuito, assim. Nem precisa piratear. Já pirateei isso com você, digamos assim. Vamos piratear só de propósito. Sacanagem. Vamos. Porra, Thiago, valeu e mais uma vez obrigado aí pela participação. Você vai voltar em breve aí pra compartilhar as suas vivências aí. Aliás, muito obrigado pelas histórias. Foram maravilhosas. Acho que isso vai ser bem anedótico mesmo. E Ira, também muito obrigado. Tem uma mensagem final aí pro nosso ouvinte? Valeu, gente. Nossa, acho que foi muito bom esse programa. O Michael e o Thiago colocaram muito bem aqui, trouxeram bastante. Também superou as minhas expectativas. Achei que a gente ia apanhar, mas deu uma conversa muito legal. Eu acho que abrimos ainda mais, né, pra gente se pensar e refletir sobre metodologias, né, científicas para estudos, né, religiosos, né, manifestações, né, como a gente curte, acredita aqui. E também, né, se olhar um pouco se olhar mais cético, né, para todas as coisas. É isso, gente. Então é isso, gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás.
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.